Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo na Sala do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espíritas e TV RS Esperança, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com o nosso irmão, nosso amigo, o nosso professor Otacílio Rangel. Muito boa noite, professor. Boa noite, muito bom, muita alegria estar aqui junto, não é, Ronaldo? Mais uma noite. Para você, um abraço para a Ana, que está aí nos bastidores, e para todos os nossos amigos que já estão aqui conosco, não é? É uma alegria sempre a gente estar juntos. Já temos bastante companheiros de estudo, começando aqui com o Silvio Henrique e companhia, Silvinho, Silvio e Rosanilo, lá de São José do Rio Preto. E deve estar quente hoje, que nem aí, né, professor? Próximo fim de semana, sem ser esse agora, eu vou estar com eles lá. Oh, que beleza. Olha, pessoal, quem é lá de São José do Rio Preto, o professor vai estar lá. Vou lá, vou fazer um seminário no sábado e no dia 7. Acho que é dia 7, é isso? Deixa eu olhar aqui. O próximo sábado é dia 7 de setembro. Isso, vou fazer um seminário sobre mediunidade. E no domingo eu vou fazer uma palestra de manhã, no Allan Kardec. Muito bacana. E também temos a Lala. É a Lala, não é Lala, né? Lala. Lala. A Osmarilda. Isso. A Osmarilda, a Kátia, lá de Salvador, a Ana Está chovendo Sintra. muito na Bahia. A Ana Sintra. E aqui em Santos não está chovendo, mas está frio. Aqui está quente. A Maria das Graças Conceição também. Quem mais aqui? A Valdiceia, a Wanda Garcia, a Selva lá do Uruguai também. A Selva está sempre conosco. A Diná, a Marilene. Isso, o pessoal de Araraquara. Tem um pessoal aqui. Francisca, o Luiz Erlan também, o Fran Uhum. Carlos. Isso. A Antônia Clara, aqui de São Carlos. O Rafael também, que sempre está aí conosco. Isso. A Valéria, a Nilce, Sandra Sorage, a Luciene, que é lá de Brasília. O pessoal vai se falando aqui também, né, professor? A Osmarildo dando oi para a Ana Sintra dando oi para todo mundo. Vamos ver um fórum de conversas amigas, é sempre bom. A Helena também, que é aqui de Santos, do Chico Xavier, o Espanhol, a Carmela, a Rosângela, a Marilda, a Angélica, José Aristides, lá de Volta Redonda, a Graça Reis, a Marlise também, que é aqui de Santos, Maria Lúcia, a Patrícia Otaviana, a Ostília Campos, lá de Belém do Pará, lá no norte. Bem distante. Muito bom. A Lourdinha. E se eu esqueci alguém, depois eu falo, tá, professor? Aqui, isso. Sandra de Niterói. A Mara Junqueira, de São José dos Campos. São José dos Campos, isso. O Anselmo também está aí. Está lá em Santiago, sul do Brasil. Sul de Minas. Isso. A Célia Viana, que é de São Carlos também, professor. A Marilene, que primeira vez ao vivo, ó. Que bom, seja bem-vinda, Marilene. Calma que nós vamos responder, Valéria, calma. São as orquídeas mesmo. Essas flores aqui atrás são orquídeas. Luiz Carlos, a Ana Mizumoto, Ana aí, boa noite. Ana, logo aí. A Marta Kassab,
A Marlúcia Martins também. E a Mara Junqueira. Muito bom. Mas hoje, professor, depois dessa alegria, né, dessa união nossa de pensamentos, aí, todos muito alegres aí por esta oportunidade, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai Celestial, para, em harmonia com as forças superiores da vida, a gente poder se enriquecer de energias que nós necessitamos para termos cada vez mais lucidez de entendimento e fazer o nosso coração vibrar amizade, amor, solidariedade, desenvolvendo em nós os dois valores espirituais que todos nós buscamos, que é o conhecimento e o sentimento, a sabedoria e o amor. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, nesse instante que nos reunimos aqui, nessa sala virtual, onde todos nós nos encontramos e passamos a vibrar juntos, buscamos, Senhor, com a força do nosso desejo, envolver todos os nossos irmãos em humanidade, com as vibrações de paz, de serenidade, de tranquilidade, e pedindo também a todos nós que tenhamos calma, serenidade, inteligência para percebermos os ensinamentos espirituais que têm que calar fundo no nosso coração. Nosso querido Mestre Jesus sempre nos recomendava que nós pudéssemos ter entendimento com o coração, isto é, colocar a compreensão das coisas em nossa mente e fazer vibrar o nosso coração em uníssono com esses pensamentos, com essas ideias, a fim de caminharmos juntos na direção da plenitude espiritual, que é o destino de todos nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e pedimos que abençoe, Senhor, o nosso querido André Luiz, o nosso querido Chico Xavier, nosso Valdo Vieira, pelo excelente trabalho que eles fizeram nos deixando essa fonte de conhecimentos que encontramos nas obras espíritas. Abençoe-nos, Senhor, a todos agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, professor. Então, professor, ficaram algumas perguntas, né, na semana passada, do capítulo 15 da segunda parte, que é passe magnético. Isso. Então, nós vamos colocar aqui para a gente... Está certo. Vamos encerrar o tema passe magnético, porque ele realmente suscitou muitas perguntas. Eu acho que é importante que a gente possa entender o máximo que a gente puder desse tema, porque faz parte da atividade de muitos de nós nas casas espíritas e mesmo na nossa família, né? Porque o passe a gente sempre pode utilizar em nosso lar também. Então, vamos lá para a gente poder entender isso bem. A primeira pergunta foi da Ana Alicia Santana. Professor Otacílio, essas plantas atrás do senhor são naturais? São todas naturais. São todas naturais. São duas orquídeas. Uma eu ganhei da minha filha mais velha e a outra de um amigo. E eu tenho também várias orquídeas aqui no nosso quintal, e todas as vezes que elas começam a florir, eu ponho elas para dentro de casa. Enquanto elas tiver flor, ficam dentro de casa. Depois eu ponho lá fora para elas continuarem se alimentando, né, do ambiente do nosso quintal aqui em casa. Muito bom. Então vamos lá, segunda pergunta aqui, falhou aqui, ó. A Sandra Sorage. Professor, que outro ou outros estudos o senhor está fazendo? Gratidão. Olha, por enquanto, nós não temos ainda assim nenhum estudo sistemático
usando uma plataforma ampla, como a gente está fazendo com o IGESE. Mas as minhas atividades espíritas são assim: na segunda-feira, eu frequento uma casa espírita aqui, a gente tem um grupo de desobsessão. É um grupo fechado, grupo mediúnico, que a gente procura atender as pessoas que estão em problemas espirituais mais graves. Na terça-feira, no mesma casa espírita, chama Sociedade Espírita Obreiros do Bem, aqui em São Carlos, nós temos um grupo de estudo e prática mediúnica, que é um grupo de atendimento espiritual naturalmente, onde a gente faz um estudo sistemático durante 40 minutos, depois a gente faz um estudo, passa para a parte mediúnica, e a gente faz meia hora, 40 minutos de reunião mediúnica, dialogando com os espíritos que são trazidos para a nossa reunião. Na quarta-feira, eu participo de um grupo de estudo de uma casa espírita de Araraquara. E eles escolhem um livro, estudam o livro, quando termina, passa para outro. Na quinta-feira, tem um grupo de estudo também da Revista Espírita, mas é um grupo de estudo pequeno, que a gente mantinha dentro da minha casa antes da pandemia, porque a minha esposa não podia mais sair de casa, então a gente fazia reunião de estudo em casa para ter contato com a doutrina espírita sempre. Depois veio a pandemia, a gente parou de fazer presencial na minha casa, com os amigos que vinham, e passamos a fazer via internet, e a gente continua até hoje esse grupo. Na sexta-feira, esse estudo que nós fazemos aqui, e sábado e domingo eu faço palestras por aí, onde eu sou convidado. Então, essas são minhas atividades espíritas, e durante o dia, quando tenho possibilidade, eu estou sempre estudando. É isso aí. E aproveitando essa parte do estudo, o senhor falou que faz palestras por aí, o Espanhol perguntou onde será o evento do sábado aqui em Rio Preto? No Centro Espírita Allan Kardec. É um dos centros espíritas antigos aí da cidade, que está fazendo 100 anos. Que beleza, hein, professor? 100 anos. Muito bom. Vamos à próxima pergunta aqui, lá do Pierre, La Maison do Espiritisme. Uma oração sincera pode ter mesma eficácia de um passe? Ou do autopasse? Ou do autopasse? Então, nós vamos responder essa pergunta voltando ao texto do André Luiz, no capítulo que a gente estudou, que ele diz assim, pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos, as suas células biológicas, a seu serviço, a fim de que o corpo, o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio da saúde indispensável. Assim é que orar em nosso favor, esse é o autopasse, orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas e orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autoajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos ainda assim condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um, segundo as suas próprias obras,
cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. Quer dizer, nós é que decidimos seguir o caminho do bem ou o caminho do desequilíbrio. E por isso mesmo, todos os dias será possível a gente alterar o rumo de nosso próprio roteiro. O que significa que se nós acordamos num dia que não estamos muito bem, se nós nos colocamos à disposição do esforço pessoal, buscando na prece o auxílio espiritual superior, a gente altera o rumo de nosso próprio roteiro daquele dia, passando a viver um dia melhor, né? Tirando da gente aquele mal-estar, aquele estado desagradável que está nos incomodando. Então, vejo que a força do pensamento é que dirige a gente a buscar a sintonia espiritual com as forças superiores da vida que emanam de Deus a nosso favor e a favor daqueles a quem a gente deseja ajudar. Então, claro que a prece bem feita, né, direcionada para o nosso equilíbrio, é um alto passe. Então, fica respondido ao Pierre. Maravilha, então, professor. Agora vamos à próxima. A Suzy Prudente. Professor, quando podemos perceber que estamos aptos a ser passivas ou passistas? Passistas. Deve ser Passistas, passistas, né? Ora, quando a gente se enche de boa vontade, a gente se esforça para manter uma sintonia espiritual durante todo o tempo de nossa vida possível, não é? Então a gente tem que ter vigilância para conosco mesmo, e a gente se disponha aí a colocar o nosso bom ânimo, o nosso desejo, a nossa boa vontade a serviço do passe numa instituição organizada para tal. Ou mesmo quando a gente precisa, dentro do nosso lar. Às vezes, nós temos um parente doente, um filho que está mal, um marido ou uma esposa que não estão muito bem, e a gente pode fazer o passe a eles. Aliás, eu já ouvi numa recomendação, numa reunião mediúnica de um espírito esclarecido, dizendo que quando a mãe se dispõe a dar um passe no filho, esse é o melhor passe, porque ninguém vai fazer isso com mais amor do que ela. Então, veja bem como é importante. Mas é preciso que a gente cuide da nossa saúde espiritual para fazer isso de maneira adequada. E cuidar da saúde espiritual é fazer o esforço de ser verdadeiro espírita, não é? O que é o verdadeiro espírita, como de Kardec define para nós? Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços cotidianos que ele faz para domar as suas más inclinações e pelas mudanças de comportamento moral que vai conquistando através desse esforço. Então, essas são as condições boas para a gente ser passista. Vamos lá, então. A Maria das Graças Conceição. Professor, eu posso dar um passe no meu marido, que é acamado? Acabei de responder isso. Pode sim, Maria das Graças. Chega lá, junto da cama dele, pega o Evangelho, abre ao acaso, faz uma leitura de um texto evangélico para ele ouvir, para que ele também possa buscar, com seu esforço, mentalizar valores espirituais. E aí você levanta, fica perto dele, não é? Expõe as suas mãos sobre a cabeça dele e ore e peça a Deus que permita que os espíritos bondosos derrame ali, através de você, as energias espirituais e orgânicas necessárias para que ele possa se recompor o mais rápido possível, se assim for a vontade de Deus.
você estará dando um passe nele tranquilamente. E tem outra pergunta aqui dela, professor. Ela colocou assim: professor, pode-se beber a água fluidificada toda de uma vez? Se você faz como um remédio, separa um copinho, não precisa ser muita água, não, um copinho pequeno, uma xícara de café, não é? Uma xícara do tamanho, xícara que a gente toma café, põe água nessa xícara e impõe as mãos e fluidifica a água, também como passe, e dá para a pessoa doente tomar. Pode fazer isso todas as vezes que você lembrar. Assim você está sempre fluidificando a água como um remédio especial para aquele que está doente. A próxima pergunta é da Silene Souza. Ela perguntou: qual a diferença entre passe coletivo e individual? Qual o benefício de cada um? Quando a gente dá um passe coletivo, a gente faz isso por duas razões. Uma razão é porque tem pouco passista e muita gente para tomar passe. Então, você pode dar um passe coletivo. Quando a gente faz o passe coletivo, que as pessoas ficam em volta do grupo e pede, né, impõe as mãos sobre as cabeças de uma forma geral, sobre as pessoas, não é? A gente pede a Deus que permita que os fluidos espirituais trazidos pelos benfeitores possam ser derramados a todos aqueles que estão ali. Combinado, certamente, que eles vão fazer isso com os fluidos dos passistas. E os espíritos, nesse caso, encaminham os benefícios de acordo com a necessidade de cada um. Porque se nós, às vezes, somos poucos para dar um passe num grupo maior, os espíritos bondosos estão sempre em atenção aos objetivos do trabalho espiritual e eles são em números maiores muitas vezes e nos ajudam nisso. Ou muitas vezes têm mais condições de arregimentar as energias fluídicas do mundo espiritual em abundância necessária para que todos sejam atendidos nas suas necessidades. Então, o passe coletivo tem, a rigor, o mesmo valor do passe individual, porque o passe individual feito também com esse critério, com esse valor, vai ajudar a pessoa naquilo que ela necessita, de comum acordo, como a gente leu aqui do André Luiz, não é, com os méritos da pessoa que está recebendo o passe, porque certamente o passe vai aliviá-lo, mas se ele precisa daquela experiência de sofrimento, não vai curá-lo, mas vai aliviá-lo e dar-lhe forças para superar a dificuldade que aí está presente. Então, nem sempre o passe é um passe de cura. Muitas vezes o passe é um passe de alívio. É mais ou menos assim. Quando a gente está com muita dor de cabeça, a gente toma um analgésico para poder diminuir a nossa dor de cabeça e ela passa por um período. Mas se a fonte da dor de cabeça não for resolvida, logo que passar o efeito do remédio, ela vai voltar. Mas a gente tem um período de alívio que a gente se recompõe e se fortalece. Então, o passe muitas vezes tem o papel do alívio, outras vezes tem o papel da tentativa de recuperação do indivíduo para que ele possa voltar à vida normal. Tudo isso depende da lei de causa e efeito, dos méritos daquele que está recebendo o passe. Muito bem. E aqui a pergunta da Selva, professor. Ela perguntou: me aconteceu algumas vezes durante o trabalho do passe que senti que minhas mãos recebiam um frio da pessoa e senti que deveria retirar as mãos. Será que a pessoa rejeitava o passe? Ou qual a explicação? Olha, não é muito fácil a gente explicar as sensações que a gente tem quando a gente dá o passe. Às vezes a gente sente calor saindo das mãos. Às vezes
sente que está saindo, parece que chispas, né, fagulhas da nossa mão. A gente sente, às vezes, a ponta dos nossos dedos, não é? Como se estivesse vibrando, sentindo energias espirituais ou energias do nosso corpo físico também, energias fluídicas, vitais do nosso corpo, em direção à pessoa. Às vezes, a gente sente também um estado, né, de frio, que vem, né, que a gente sente da pessoa. Pode ser, muitas vezes, que a pessoa esteja numa situação de estar se colocando refratária. Ainda assim, a gente deve se esforçar mentalmente para superar essas sensações e beneficiar com o máximo de amor possível que a gente puder aquela pessoa. Porque a gente ali está sendo um instrumento do bem, mas a gente não tem nessa posição a capacidade de análise, porque nós ainda não temos a percepção do estado espiritual da pessoa. Mas os espíritos que estão nos ajudando, sempre que a gente se dispõe de ajudar os outros, a gente tem assistência espiritual dos nossos guias espirituais, dos nossos amigos espirituais e também dos amigos espirituais daquele que está recebendo o passe. E dessa maneira, todo esse esforço vai ajudar a pessoa a se libertar ou se aliviar de alguma forma daquele estado que ele se encontra. Então, a gente não deve se impressionar muito com isso, não. Se sentir um mal-estar na mão, tira as mãos um pouco, ora mais intensamente e tenta de novo ajudar a pessoa. É assim mesmo que a gente deve fazer. Essas sensações a gente não sabe explicar muito de onde elas vêm, porque a gente não sabe perceber com muita clareza como é que funcionam essas energias de natureza espiritual. Quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai compreender isso melhor. Então tá bom. Vamos estudar lá, né, professor? Você já falou que tem vaga, então vamos se candidatar. A gente tem muita coisa para aprender. Professora Sandra Maria Borges da Silva, ela perguntou, não, fez um comentário. Então, o pensamento constrói formas fluídicas que não são atômicas, deve ser, ela colocou? Isso, são formas de estados de energia desconhecidos para nós, que não são constituídos da estrutura atômica da matéria que a gente conhece, da tabela periódica dos elementos químicos, que vai do hidrogênio ao urânio, aos transurânicos. A gente não, no mundo espiritual, não é estruturado com as matérias grosseiras representadas pelos átomos, pelas moléculas. É feito de formas energéticas sutis que a gente ainda não tem conhecimento direito. O nosso pensamento é a movimentação de energias sutis do mundo espiritual e são essas energias formatadas pelo nosso pensamento, formando ideias, imagens, não é, que a gente projeta da gente mesmo. Então, nosso pensamento dá forma ao fluido cósmico universal. Se a gente pensar ardentemente que a gente tem uma flor na mão, a gente faz essa flor com fluido cósmico. E um médium vidente que tiver a habilidade de ver as energias do mundo espiritual, porque ele faz isso com a percepção do corpo perispiritual dele, ele vai ver na nossa mão a flor que a gente materializou, entre aspas, que a gente formatou com a nossa força mental. A gente cria imagens com o pensamento. Muito bem. E aqui a última pergunta, porque chegaram mais aqui no chat da semana passada. A Ângela Bueno. Boa noite a todos. Partícula do pensamento? Professor Otacílio, o que há de material no pensamento? Pois é o que nós acabamos de dizer agora. Ele é material
porque ele não é derivado do fluido cósmico. Tudo que é derivado do fluido cósmico, que é o elemento primordial das coisas materiais, tem característica material, mas essas formas materiais do mundo espiritual não são feitos de átomos que são fabricados nos núcleos das estrelas através do mecanismo de fusão nuclear. Fusão nuclear que a gente está querendo desenvolver aqui nos laboratórios de física do nosso planeta, né? Porque se a gente conseguir fazer a fusão nuclear, a gente vai fazer com que átomos leves se fundam em átomos mais pesados. Isso acontece no núcleo de todas as estrelas. As estrelas são laboratórios de fabricação de estrutura material, de estrutura atômica da matéria. Quando a estrela explode, ela joga essa matéria atômica para o espaço, formando matéria cósmica que vão depois, não é, através das forças gravitacionais, porque os átomos têm massa, vão se aglutinarem de novo e fazer sistemas planetários. E nos sistemas planetários, a gente vai ter a forma de vida material como o nosso planeta Terra, como o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é feito de estrutura atômica da matéria, que se organizam em moléculas, que se estruturam em fibrilas, que se estruturam em peles, em todos os tipos de tecidos que a gente tem, nas células, e fabrica o nosso corpo. Mas no mundo espiritual, nosso corpo espiritual não é feito dessa matéria grosseira, é feita de fluido cósmico modificado pela ação do pensamento. E o nosso pensamento é capaz de manipular as energias do fluido cósmico e fazer as formas e as estruturas do mundo espiritual, como as colônias espirituais, como as regiões de sombra, nas regiões umbralinas, como descrito por André Luiz, pela Ivone Pereira, pelo Manuel Filomeno de Miranda, em seus livros. Enfim, é isso que ele está chamando de partícula do pensamento, não é? Fazendo uma analogia com as partículas atômicas. A analogia não é igualdade, é apenas uma comparação. A gente não sabe se as energias do mundo espiritual são granuladas como partículas energéticas, como é, por exemplo, a energia eletromagnética através dos fótons. Os fótons são granulações de energias da radiação eletromagnética, que a gente chama também de ondas eletromagnéticas, certo? Então, a gente ainda não conhece a estrutura do mundo espiritual. Nosso corpo físico, os nossos sentidos, não têm a capacidade de perceber o mundo espiritual. Então, a gente só percebe o mundo espiritual não com os nossos sentidos físicos, os 5 sentidos, mas percebemos com o corpo perispiritual que nós temos quando a gente se emancipa parcialmente do corpo físico no estado de meio transe espiritual. Nesse meio transe, a gente percebe o mundo espiritual, a gente pode ver os espíritos, pode ver a luz espiritual, que é a radiação do fluido cósmico, não da radiação eletromagnética, é do fluido cósmico, é uma luz diferente da luz que nós vemos material produzida pelas oscilações de cargas elétricas dos átomos, que é a radiação eletromagnética, os fótons eletromagnéticos. Então, tem os fótons espirituais. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, há um capítulo inteiro, escrito por Allan Kardec, onde ele faz a teoria das sensações dos espíritos. E lá ele fala sobre a percepção do corpo perispiritual e fala claramente, por esclarecimento dos espíritos,
que os espíritos não precisam da nossa luz eletromagnética para enxergar, porque eles não enxergam com um olho igual ao nosso. Nosso olho é material e é capaz de absorver energia eletromagnética, mas o olho, a percepção do espírito é diferente da nossa. Então, é isso que a gente pode falar sobre essa partícula mental, partícula do pensamento, que é nada mais do que uma comparação que André Luiz faz com as partículas do mundo físico. Não tome ao pé da letra, por favor. Muito bem, professor. E como a gente já imaginava, chegaram mais perguntas sobre o mesmo tema, né? Sim. Antes aqui, só um comentário aqui. A Osmarilda falou, Ronaldo está com medo de ser cobrado. A hora que eu falei que se eu esquecesse alguém, depois eu falava. E eu esqueci, ó. Eu esqueci da Vera, que é aqui de Santos, e da Marilene Abreu. Eu pulei lá na hora de falar. Então, eu não estou com medo, mas tem que falar. Aqui, Marilene, é Marilene, né? Não. É, Marilene e a Vera. Quem me cobrou foi quem falou foi a Osmarilda. Olha, a gente não tem medo de nada, porque aqui, assim, se a gente não souber responder, a gente fala, não sei. Se a É. gente souber responder, a gente explica. E Né? se a gente Porque esquecer, a gente vai nós falar, né, todos, professor? nós todos somos aprendizes da doutrina espírita. Estamos aprendendo juntos. E a Andréa Corrêa, professor, quando o senhor falou que gosta de fazer palestra, né? Está fazendo palestras, né? Ela falou: boa noite, professor. Venha fazer em Recife. Eu amo ouvir e aprender com o senhor. Então tá aí o Obrigado, convite, Andréia. professor. Quando eu tiver chance, eu vou. Olha, no fim, em novembro, no fim de novembro, eu vou em Natal, vou aí perto. É, do lado, mais longe. Não tão perto, mas é perto. Mais perto do que É aqui. mais perto do que aonde nós estamos. Isso. Aqui o Rafael Vicentim, ele fez um comentário muito parecido com o que o senhor acabou de explicar, né? Ele colocou aqui, professor, achei interessante os espíritos responderem com a ideia de partícula de pensamento, como a ideia de quanto que o senhor explicou sobre física quântica para a partícula de luz, fóton, o fóton. Isso. Mas a gente não pode, Rafael, pensar que a nossa física quântica serve para a física quântica do mundo espiritual, porque ele não sabe de que se trata. Então, é preciso a gente ter cuidado para não ficar inventando nomenclatura para o mundo espiritual que só vale para a vida física. Professor, eu não sei o que aconteceu com a configuração do StreamYard, que a hora que a gente coloca os comentários aqui, cobre quase que a tela inteira, ó, tá vendo? Mas não é de propósito, não. Não tem importância, não. Aqui o Francarlo perguntou, professor, quanto ao passe especial, todos não são? Todos os passes são especiais, mas às vezes, Francar, quando a gente sabe que uma pessoa está com um determinado tipo de doença, a gente pode focar o passe da gente naquelas células do órgão que está doente, para que elas se modifiquem, sejam substituídas por células troncos novas que possam se reproduzir ali para regenerar o órgão da pessoa. Então, quando a gente é capaz de fazer esse tipo de movimentação mental, a gente está fazendo uma espécie de passe especial, não é? Quando uma pessoa, por exemplo, chega numa sala, numa reunião, na casa espírita, ela assiste lá a palestra, está numa reunião de fluidoterapia, não é? E vai tomar o passe. A gente não sabe o que ela tem. Então, a gente impõe as mãos sobre a cabeça da pessoa e pede a Deus que a ajude, porque ele não sabe o que ela tem, o que ela precisa. Então, a gente deseja o melhor para ela, se coloca numa posição de oferecer o nosso carinho, a nossa atenção, as nossas energias, mas deixa por conta dos espíritos bondosos
ajudá-la naquilo que ela realmente necessita. Então, quem dá o passe especial, na grande maioria das vezes, são os espíritos que nos secundam, que nos auxiliam no trabalho do passe na casa espírita, ou em qualquer lugar que a gente estiver fazendo isso com seriedade. Então, mas quando a gente sabe que a pessoa está com uma doença especial, a gente pode concentrar a nossa atenção naquilo. E, ao fazer isso, a gente está mobilizando uma espécie de passe especial para a pessoa. É especial só por causa disso. Vamos lá? Ronaldo? Não, deu um delay aqui, professor. Ah, é? Deu uma sumida. Mas voltei. Aqui é uma pergunta agora do Gilberto Ferreira. Professor Otacílio, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Pergunta: Sim, em uma seja. reunião espírita, os médios podem prestar a caridade ao obsessor 2 vezes diferentes? Não entendi o que ele quer dizer com 2 vezes diferente. Eu acho que deve ser 2 comunicações, professor, para o mesmo espírita. Eu creio que é isso, mas vamos pedir para ele colocar lá novamente a pergunta, né? Talvez explicar um pouquinho melhor o que ele quer dizer com prestar caridade ao obsessor 2 vezes diferentes, não é? Tá, então, Eu não sei se aguardemos ele aí. está falando se tem 2 médiuns que ficam mediunizados simultaneamente com 2 espíritos diferentes. Nós Tem vamos isso. aguardar um pouquinho que ele Vamos deve aguardar ele responder. esclarecer para a gente responder com correção. Porque tem bastante pergunta aqui ainda, viu, professor? Então acho que vai dar tempo dele esclarecer. Aqui a Andréa Correia perguntou: é recomendado passe na hora do transe mediúnico na reunião de desobsessão? Gratidão, professor. Normalmente, num grupo de desenvolvimento mediúnico, muitas vezes a gente pode ajudar o médium a facilitar o transe com um passe, não é? Isso é possível. Da mesma maneira, quando tem um espírito muito necessitado, enquanto o médium está mediunizado com ele, a gente pode dar um passe no espírito que está precisando de ajuda. Isso também é possível. Enquanto a gente dialoga com o espírito, a gente pode, não é, continuamente estar dirigindo energias espirituais de fortalecimento, de carinho, de atenção, para que ele se sinta bem e possa receber aquela energia de maneira adequada. Isso é possível, mas não precisa ser um hábito continuado. Isso a gente faz nos casos que são necessários. Tá certo? Senão a gente cria ritual na reunião mediúnica. Aí o médium só vai dar passividade se alguém estiver atrás dele dando passe nele. Aí isso não pode ser assim. Então a gente tem que fazer as coisas com espontaneidade, quando é necessário. E agora uma pergunta aqui de casa, professor. A pessoa com mal-estar leve, dor de cabeça, gripe, etc., embora se sinta bem, pode dar o passe? Em que condições dar um passe não é aconselhável? Olha, nesse caso, se a pessoa está com mal-estar, melhor que ela tome um passe do que dê um passe. As condições para que a gente dê passe nas pessoas é que a gente esteja saudável, porque senão a gente também não sabe o que quem está oferecendo para a pessoa, não é? Mas veja bem, tudo isso é a circunstância de normalidade. É quando a gente vê uma pessoa passando muito mais mal do que a gente, e a gente não está lá muito bem, mas vê a pessoa passando muito mais mal, não tem nenhuma outra pessoa para ajudar, então pede socorro ao mundo espiritual e faz o melhor que a gente pode.
E, nesse caso, a gente tenta dar um passe na pessoa, sabendo que há uma grande necessidade dos espíritos bondosos aliviar um e outro. Então, quando a gente faz isso, o auxílio espiritual sempre nos chega, mas isso é uma condição muito especial, muito particular. Em geral, quando a gente não está bem, a gente não deve dar passe. E aqui um comentário da Helena. A minha mãe atendia toda a minha família à distância quando ligavam, informando que tinha alguém que não estava bem, principalmente as crianças. Ela se recolhia para orar e logo depois dava um retorno. Isso é uma atitude muito bonita da sua mãe e que a gente deveria, não é, aproveitar como um conselho para nós. A gente deve fazer isso sempre. Todas as vezes que a gente encontra uma pessoa com dificuldade, seja parente, seja pessoa qualquer, eu faço isso muitas vezes. Eu vejo uma pessoa na rua passando mal, eu paro um minuto e faço uma concentração ali rapidinho, com o meu olhar aberto, peço a Deus que envolva aquela pessoa, que ela possa ser atendida pela espiritualidade maior. E sigo o meu caminho. Acho que todos nós podemos fazer isso sempre. Professor, na questão da distância, essas energias elas são direcionadas pela espiritualidade, então. Mas a força do pensamento tem alcance indefinido. Então, beleza. Vamos lá. Agora, a Márcia Alves. Boa noite. Na ocasião do período final da vida de meu pai, no hospital, ao dar um passe nele, realmente sentia, em vez da energia saindo das minhas mãos, eu sentia as energias entrando. Será que é isso? Ela está falando disso daquela alusão lá da selva. Sei. Olha, eu não entendo assim como é que uma pessoa que está passando mal possa te devolver algum tipo de energia, a menos que seu pai seja um espírito realmente muito equilibrado, um espírito muito bondoso, um espírito que já superou as dificuldades do corpo físico e está irradiando delas energias espirituais que ele, como espírito mais esclarecido, mais elevado, possa ter. E aqui, professor, outra pergunta da Ana. A cura pela imposição das mãos na gênese é mais rara. Seria uma mediunidade? Se sim, com o exercício, qualquer um pode desenvolver o passe de cura ou não é bem assim? É bem assim. O passe de cura, não é muito raro porque tem duas razões para isso. A primeira razão é preciso que o indivíduo que dá esse passe tenha os recursos espirituais e orgânicos adequados para isso. Jesus fazia isso, com certeza. Tem alguns médios que fazem isso. O Chico Xavier também fazia isso. Às vezes também o Divaldo consegue essas coisas. Isso, às vezes, a gente, num estado especial, consegue fazer isso. Mas é raro, tá certo? Agora, todos nós podemos desenvolver essa capacidade com treinamento. Ao longo, não de uma encarnação só, tá certo? Pode ser que a gente treine essa vida e ainda não consiga, porque é preciso a gente adquirir valores morais também para poder, com o coração, movimentar as energias adequadas ao bem daquele outro. Porque o passe de cura implica num envolvimento amoroso mais profundo. E professor, o Gilberto colocou aqui agora, né, aquele pergunta que é essa aqui, né, se os médios podem prestar caridade ao obsessor duas vezes diferente. Ele colocou assim, ó. Sim, um médio prestar caridade a dois espíritos diferentes de uma vez. Acho que ao mesmo tempo, simultaneamente.
Não, isso geralmente na comunicação mediúnica é um espírito que comunica com um médium. Pode acontecer de dois espíritos simultaneamente comunicar através de dois médiums, mas de um médium só é muito difícil. Isso é pouco provável, porque a mente do, do médium está envolvido com a mente do espírito comunicante. E se o outro entra, tem um problema de interferência, ele não sabe a quem vai atender. É mais ou menos assim, não é? Se você vai, não é, atender a duas pessoas simultaneamente num consultório médico ou no dentista, isso não faz muito sentido, é um de cada vez, tá certo? Mas o que acontece é quando você não está atendendo um espírito através de um médium, você está orientando ele, as suas orientações do dialogador vai alcançar outros espíritos que nem estão mediunizando médiums, mas estão na reunião precisando de ouvir aquilo também. Então, o diálogo do dialogador, que vai esclarecer o espírito comunicante, né, que está através de um médium ali dando a sua comunicação, ele vai ouvir o que o dialogador fala e todos os outros espíritos que estão ali também carentes e necessitados disso. Então, às vezes, com uma doutrinação, a gente não gosta muito da palavra doutrinação, mas um esclarecimento está sendo dado a um espírito vale para 2, 3 ou 4 que estão na reunião também precisando de socorro. É como se estivesse dando conselho em voz alta para muitas pessoas. Acho que ele deve ter feito alguma alusão, professor, naquela passagem do filme Nosso Lar, que o André Luiz foi fazer aquele atendimento, né? Então, eu não lembro o nome do senhor que estava atendendo o André Luiz. Tinha uma moça e o André Luiz. Ele perguntou, falou que o atendimento era simultâneo, mas cada um falava de uma vez só, né? Ou cada um falava por vez. Por vez. Olha, se você ler o livro Sexo e Destino, do André Luiz, há um caso de manifestação, de envolvimento espiritual, não é? De uma pessoa para bebida alcoólica. Os dois espíritos eram comensais, viviam na casa daquele senhor, porque ele deu abertura para isso. E ele está de manhã cedo lendo o jornal, num domingo de manhã, não é? Aí um espírito, tem dois espíritos na sala junto com ele, um espírito vem, se aproxima do indivíduo que está lendo o jornal, dá uma cutucada nele e fala, olha, vamos tomar um trago. Ele não ouve, mas percebe a mente, sente vontade, porque ele também gostava de beber, vai lá, para de ler o jornal, vai lá, pega a bebida alcoólica, põe no copinho, toma. Quando ele vai tomar, o espírito se justapõe a ele, toma junto com ele. O André Luiz até faz um comentário, né? Que é uma dose para 2. Depois que ele toma isso, ele vai, senta no sofá e começa a ler de novo, o outro espírito vem, eu também quero. Aí ele dá vontade de tomar outro trago, levanta e vai lá, toma outro trago. E aí o André Luiz faz esse comentário, 2 doses para 3. Tá certo? Mas é um de cada vez. Então vamos lá, continuando aqui, professor. Tem mais perguntas, tá? Vamos. Processo de companheirismo alcoólico. A André perguntou, professor, é normal o médium vidente ver espíritos sofredores que irão ser atendidos na reunião mediúnica? Isso não perturbaria o médium? Olha, tem aqui sobre mediunidade médio-vidente, a gente está saindo um pouco do tema, né? Mas depois eu tenho que voltar, porque nós temos nosso estudo ainda hoje, que ainda vai dar tempo da gente fazer, porque ele é curtinho. Mas no caso do médium vidente, se o médium vidente é treinado e é educado, ele pode ver os espíritos na reunião. Mas isso não significa que ele deva contar. O médium vidente vê as coisas, não é para contar para os outros, ele vê as coisas para ajudar melhor. Então, veja bem, tem que ter muita cautela com a mediunidade de vidência.
Se você sai por aí falando que você está vendo isso e aquilo, você vai criar confusão desnecessária. E na reunião mediúnica, geralmente, não é? Ela deve comentar alguma coisa que está vendo quando é estritamente necessário para a reunião. Senão, o que ela vê é para que ela se coloque numa posição de ajudar melhor, não simplesmente para ficar revelando tudo que vê. Então, o médium vidente precisa ser muito educado para usar a mediunidade com eficiência e com construtividade. E aqui o Luiz Carlos perguntou: a luz reduzida nas câmeras de passe é realmente necessária? Assim como no momento das vibrações nas palestras, os fótons interferem de algum modo? Olha, nas vibrações, nas palestras, não necessariamente, mas na sala do passe é conveniente pelo seguinte, porque uma das fluidos que vai ser transmitido para os necessitados que tomam passe vem do corpo do médium, que é um processo de ectoplasmia parcial, energia do fluido vital do médium, que é extraído pelo passe e dirigido para a pessoa que está tomando passe. E essa ectoplasmia, ela sofre a ação da luz, sim. Isso está mostrado claramente nas reuniões de materialização. A gente tem muito raramente você vê uma ectoplasmia durante o dia, porque ela é quase sempre desfeita pela luz e porque é energia do corpo físico que sofre ação fotoquímica do corpo, da luz, e atrapalha o processo da transmissão de energia. Então, é por isso que a gente reduz a luz na sala de passe, porque qualquer processo que envolve fluido vital dos médiuns não fica prejudicado pela luz. E aqui a Fátima, ela perguntou assim: é verdadeiro que não devemos impor as mãos sobre a cabeça da pessoa no dar paz, porque interferimos na ligação da pessoa com o mundo espiritual? Não tem nada a ver. Que as mãos devem ficar ao lado da cabeça da pessoa? Não tem nada a ver com isso. Nada a ver, você pode pôr as mãos não atrapalham nada. Não é? O pensamento atravessa qualquer coisa material. O pensamento nosso, se fosse assim, quando a gente está num elevador, não pode orar porque fica blindado dentro do elevador. Não tem nada a ver com isso. As energias mentais são absolutamente transparentes para o mundo físico. Então, para a mão da pessoa também. Nada a ver. Isso é uma crendice que não encontra na doutrina espírita, no Livro dos Médiuns, nas obras de continuidade, nenhum suporte de veracidade. E o último comentário aqui, professor, foi da Márcia Alves, que falou aquele caso do pai dela, né? Que ela estava no hospital. Ela falou assim: fico pensando que por conta do meu pai estava se desvencilhando do corpo, a necessidade não era de receber energia vital, mas de dispensar energia para a liberação do espírito. Sim, mas aí não faz sentido você receber isso, porque você não precisa disso. Então, é por isso que não faz sentido para mim. Por que você ia sentir esses fluidos entrando em você se esses fluidos, né, não te pertencem? Por quê? Será que você estava mais necessitado que seu pai? Isso, para mim, é meio estranho. Então, se você estava se dispondo a dar paz nele, é porque você estava se sentindo bem para isso. Não é? Então, é meio estranho, eu não consigo compreender isso com muita clareza. Então, ok, professor, aqui acabaram, então, os comentários sobre o capítulo 15, encerramos, e agora vamos ao capítulo 16, determinação de sexo. Depois de toda essa conversa, eu sugiro a todos vocês que leiam de novo no livro do André Luiz esse capítulo que a gente estudou.
Leiam para fixar o que o André Luiz fala, tá bom? Então, vamos lá para a nossa lição número 36, que ela é curtinha. Determinação de sexo. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Isto é, como é que os médicos que fazem, por exemplo, não é, a assistência ao processo da inoculação do óvulo pelo espermatozoide, para fazer, por exemplo, uma inseminação artificial, como é que ele pode fazer, como é que fica, como é que a gente deve encarar a possibilidade dele utilizar qualquer tipo de drogas que interferem na estrutura cromossomática do óvulo e do espermatozoide para definir o sexo do ovo fecundado que vai virar um embrião. Será que a gente pode, com drogas, no processo da gestação, utilizar essas drogas que podem influir na estrutura genética, e a gente sabe que isso é possível quimicamente, para que a pessoa, ao invés de nascer com sexo feminino, nasça com sexo masculino, ou, em vez de, para determinar previamente, né, antes do neném nascer, e de estar já em formação mais completa, o sexo daquele que vai nascer. Então, é isso que, como devemos encarar a possibilidade da ciência humana patrocinar a determinação de sexo, do sexo no início da gestação. O casal vai lá no médico e diz para ele, olha, nós queremos ter uma filha, não queremos ter um filho. O que você pode fazer para nos ajudar nisso? E aí vai usar medicamentos, algum processo que a medicina está desenvolvendo e vai poder fazer isso. Como é que fica isso do ponto de vista espiritual? Olha a resposta do André Luiz, muito lúcida. Compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação. Quer dizer, a gente, quando faz o ultrassom, né, do feto em desenvolvimento, no começo da fecundação, a gente não sabe garantir se é masculino ou feminino. Só depois de um certo estágio na frente é que a gente sabe, o ultrassom determina se se é do sexo masculino ou do sexo feminino pela formação prévia, né, da genitália. Mas no começo, na forma embrionária, não dá para saber se vai ser masculino ou feminino até um certo ponto do desenvolvimento embrionário. Então, a pergunta feita é se a medicina, se a ciência humana vai poder interferir nisso para determinar o sexo. Então, ele responde, compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal, quer dizer, o desenho do sexo masculino ou feminino, se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo, na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, no corpo físico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Então, o que o André Luiz está dizendo é que a ciência pode fazer isso,
mas vai criar uma pessoa que vai nascer, que é um espírito que precisa da vida masculina, mas que os médicos interferiram e modificaram o corpo para ser feminino. Então, ele vai ter um conflito, né, de identidade sexual no corpo físico. A gente já vê isso naturalmente acontecendo. As pessoas que nascem com o corpo masculino, mas se sente mulher num corpo masculino e fica todo cheio de problemas com isso, e fica querendo mudar a sua conformação masculina do corpo, porque ele interiormente se sente como mulher e vice-versa. Não é a mesma coisa acontece com o sexo oposto. Então, por que o ser humano, a ciência humana, vai interferir nisso para criar conflitos desnecessários que vão gerar compromissos morais com relação a esses espíritos que precisam nascer com o sexo que eles vão vir? Não precisa da ajuda da ciência nenhuma. Que os pais aprendam, não é, a renunciar à escolha do sexo e aceite a criança que está nascendo como um espírito que precisa do amparo moral, do amparo amoroso que aquele espírito precisa de ter na reencarnação que ele está experimentando naquela família. Então, isso gera um problema grave que pode trazer consequências graves para aqueles que fazem essa ingerência interferindo na escolha do sexo do filho que vai nascer. É muito sério isso. Poder pode, mas cria um problema. Então, era isso que a gente tinha para discutir. É um tema interessante, vocês podem, né, devem estar pensando nisso agora e podem fazer perguntas com relação a isso. Eu estava pensando aqui, eu nunca pensei que a ciência humana conseguiria chegar a tal ponto, porque... Já faz isso com os animais. Então, porque a gente já vê tantas dificuldades, né? A primeira coisa que eu pensei foi justamente nisso, né? O espírito ele tem um propósito de encarnação, né? Masculino ou feminino, e aí os pais interferem nessa situação, né? Como é que fica o espírito, né? Mas isso é feito com animais, Ronaldo. Nos laboratórios, os geneticistas, os estudiosos da genética, que querem entender como é que funciona essa especificação de definição de sexo, eles fazem isso aplicando, não é, no feto, em formação, hormônios adequados para estimular a formação masculina ou feminina e determina o sexo no bichinho que vai nascer, tá certo? Faz uma mudança com isso. E isso é um problema quando se trata de uma consciência humana, de uma realidade espiritual, porque o espírito tem a necessidade própria de utilizar a vida corporal ou no sexo masculino ou no sexo feminino, de acordo com a escolha, a necessidade espiritual dele. Portanto, interferir nisso para criar oposições a isso não deixa de ser uma agressão ao livre-arbítrio do espírito que está nascendo. Portanto, isso tem um preço na justiça divina. Eu imagino os desdobramentos na encarnação, né? Que nem o Frank Carlos colocou aqui, os pais se comprometendo por questões pessoais materiais. Materiais, exatamente, Frank Carlos. É um compromisso moral sério que assume. Na minha cabeça é incompreensível, eu não tenho capacidade. Mas do ponto de vista biológico, é possível fazer isso. Não, mas assim, a questões do propósito de se fazer isso, né, professor? Mas quando a pessoa pensa, não é, que a vida é puramente material, ele não tem pejo de fazer isso, porque ele acha que ele pode escolher o que ele quiser e pronto. Não é?
não está pensando no outro, está pensando no prazer dele. Do mesmo jeito que as pessoas, não é, usam e abusam da relação humana em interesse próprio, escravizando pessoas emocionalmente ou criando dependências emocionais, causando com isso processos obsessivos de longo curso, durante, às vezes, várias encarnações. Nós Tudo temos tem seu muito, preço. nós né, temos muito ainda a evoluir, né, professor? A caminhada será bem longa, a jornada, mas se Jesus, né, e a espiritualidade acreditam em nós, então vamos em frente. É. Olha, eu creio que o tema deve ter criado um nó na cabeça de muitas pessoas. Está todo mundo em silêncio. Que o único que colocou foi o Francara esse comentário aqui. Aí o pessoal não tem nenhum, por enquanto, né? Nenhum comentário. Chegou aqui, ó. A Marilene colocou assim: conheço um casal que fez a mulher, tinha o pai hemofílico e fez o tratamento para gerar somente menina. Pois é. Pode criar um problema. Quando ele faz isso previamente, aí pode ser que os espíritos que vão reencarnar ali, não é? Aqueles que queriam nascer com sexo masculino, procuram outra família. E os que queria nascer como sexo feminino, aí nasce ali mesmo, pronto, já está pronto para isso. Mas aí os espíritos aproveitam a facilidade ou a dificuldade da escolha e tomam novas diretrizes para si mesmo. Porque o espírito, antes de encarnar, ele vai também concordar com o pai e com a mãe que ele vai ter. Então, há uma aproximação do espírito antes da gestação. E já baseado nesse final da resposta do senhor, o Damião colocou assim: o que houve com o planejamento encarnatório desse espírito? A escolha foi dele ou será uma expiação essa nova condição? Às vezes, Damião, a gente não sabe dizer muito, mas quando o espírito percebe isso, ele pode se negar a nascer ali. Mas se ele não perceber e foi enganado, é porque ele também precisava de alguma experiência complicada desse tipo, porque ele deve ter violado pessoas em outras existências com coisas relativas ao sexo. Então, é claro que a justiça divina sempre cria proteção àquele que não merece. A Francisca colocou: muito triste isso acontecer. Mas vocês vejam que a tentativa de fazer clonagem humana ainda está em jogo na ciência. A ciência tem muitos cientistas materialistas, estudiosos da genética, que acham que tem o direito de clonar um corpo humano. E o Francalo perguntou, só por curiosidade, o senhor tem um custo desse procedimento? Não, não tenho. Não sei, eu não tenho a menor ideia se isso já está factível. Está factível em animais pequenos. Os cientistas estudiosos de genética já fazem isso. E a pergunta aqui do Luiz Carlos. Então, as características emocionais de cada gênero não está definida no perispírito? Está, mas cria conflito. Vocês vejam que a gente já tem esse tipo de conflito de forma natural por necessidades de lei de causa e efeito, não é? Há pessoas, não é, que nascem num corpo masculino, mas são espíritos femininos e não, né? E estão ali de uma forma expiatória. Então é um conflito. Ele luta a vida inteira para mudar de sexo, a maioria das vezes, ou vive uma insatisfação interna, não é? Muito dramática durante a encarnação. Isso tudo tem razões espirituais na lei de causa e efeito, por causa de abusos sobre o sexo em vidas anteriores, certo? O Emmanuel trata um pouco desses casos no livro Vida e Sexo, não é?
psicografia do Francisco Cândido Xavier. Eu recomendo, quem quiser estudar um pouco isso, aprofundar um pouco nesses estudos, leia Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Professor, tem um comentário aqui da Raquel, amiga de Jesus, ela colocou. Raquel, amiga de Jesus, é o perfil dela. No livro Dias Gloriosos, capítulo 14, Mudança de Sexo, Joana de Ângeles também é referido sobre essa interferência da engenharia genética na programação espiritual. Isso, e ela deve falar a mesma coisa que o André Luiz fala, porque isso cria, não é, um compromisso moral daqueles que fazem ingerência na escolha do sexo usando engenharia genética. A Maria das Graças ficou que nem eu, impactada com essa situação do abuso do ser humano. Misericórdia. O ser humano é muito materialista, ele acha que nós somos máquina. E a Selva colocou: eu acho que o conhecimento espírita não nos permite entender que os pais fiquem se preocupando com o sexo em lugar da saúde. Eu também acho, Selva, que nós espíritas, que já temos a compreensão da realidade espiritual e sabemos que o nascimento de uma criança é a encarnação de um espírito com as suas necessidades, acolhê-lo com as suas necessidades e com carinho é o nosso grande dever de pais que queremos acertar. A doutrina espírita nos recomenda essa atitude de amor e de acolhimento ao espírito reencarnante, vindo ele do jeito que for, com os problemas espirituais que ele tem, que ele traz, muitas vezes nascendo com deficiências biológicas, com síndrome de Down, com problemas de visuais, com problemas de doenças já desde a infância, que são lutas do espírito no esforço de vencer a si mesmo e quitar a sua própria consciência, não é? Porque se sente violadores das leis de causa e efeito, fazendo escolhas erradas, comprometendo a vida de si próprio e dos outros que estão à sua volta. Então, a reencarnação é uma oportunidade que o espírito tem de se reposicionar diante da vida e continuar o seu progresso espiritual rumo à plenitude espiritual. E cabe aos pais o acolhimento incondicional a esses espíritos, fazendo do nosso trabalho de paternidade e maternidade um trabalho de amor e de respeito. Professor, aqui a gente tem mais umas 5 perguntas e são 22 e 24, tá? Sim. Só para a gente ver. A Selva colocou assim: esse procedimento poderia ser causa de aborto espontâneo, que o espírito não aceita essa modificação? Pode. E ela complementou, professor: neste caso, ele não estaria se comprometendo como desertor, não é? Não, claro que não, porque a intenção dele, não é, porque a necessidade dele é outra e o homem interferiu nisso, então não é esse o projeto que ele precisa. Então ele espera uma nova oportunidade, ou na mesma família, ou procura uma outra família que atenda às suas necessidades, porque ele não tem uma família só, a gente tem uma quantidade imensa de espíritos em nossa família, encarnados e desencarnados. E a Fátima perguntou: essa criança que teve o sexo mudado por interferência dos pais pode se tornar um obsessor ao desencarnar? Em princípio, pode. Se ele se sentir enganado, compreender que foi enganado e não tiver ainda o coração capaz de perdoar, pode ficar inimigo dos pais e cobrar. E a Rosana colocou: posso dizer algo sobre aqueles casos de pessoas intersexo que nascem com genética masculina, por exemplo, e características femininas? Houveram casos de atletas nessa situação nas Olimpíadas. Pode, e esses casos geralmente têm uma razão espiritual por trás, porque são situações que não têm interferência dos pais, é uma necessidade do próprio espírito de nascer com essas complicações de natureza sexual.
É um esforço que o espírito está fazendo de vencer a si mesmo de alguma maneira. E aqui a Helena colocou, acho que um sentimento de muitos. Gente, acho que vou ficar ruminando esses assuntos por muito tempo. Ai, Helena. O problema de sexo ainda é um problema difícil para a humanidade, né? Para todos nós ainda. A gente tem muitas dificuldades ainda da compreensão das forças sexuais da alma. Então, professor, nós temos nenhum comentário, mais nenhuma pergunta, só gratidão aqui da Luciene. Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui conosco até este momento, né? Mais um capítulo que a gente avançou. Na próxima semana, né, professor, teremos aqui o capítulo 17, Desencarnação. Isso. Capítulo bem interessante também. Isso também é interessante. Nós falamos sobre nascimentos, agora vamos falar sobre a morte. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá, vamos sim. Elevemos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas, a espiritualidade bondosa e amiga que nos ampara, que nos acolhe, agradecendo esta oportunidade que tivemos de mais um estudo, de mais um momento de podermos adquirir conhecimentos para a nossa jornada evolutiva e que possamos, durante o decorrer da nossa experiência, nesta encarnação, colocar em prática todo o conhecimento que já temos e que podemos, para colaborar com o nosso Mestre Jesus na melhoria e psicosfera do nosso planeta que nos acolhe. Bendita oportunidade, irmãos, que temos de estarmos hoje encarnados e podemos estar aqui com o nosso amigo Tassiro, bebendo da sua fonte de conhecimento adquirido nesta sua jornada. Gratidão, Pai, por toda essa oportunidade e que possamos a cada dia nos melhorar como espíritos em evolução que somos. Nos abençoe, permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Uma linda Boa semana noite para todos vocês. Boa semana, até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Deus que nos abençoe a todos.